O mundo congelou e mais de 90% da população morreram congeladas. Essa é a parte 4. Carai, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Já somos 290 pessoas juntas. Que Deus abençoe todos vocês. Como vocês perceberam, eu mudei o narrador, mas não foi porque eu quis, mas sim porque o site que eu usava agora tem que pagar e foda. Até agora esse não tá pedindo pra paga. O gordinho coloca a flecha no chão. O prota, já usando o armazenamento, pede pra ele se afastar. Ele sugar a flecha para o armazenamento. No armazém ele se pergunta se uma carta de guerra ou se eles querem negociar com ele. Ele aponta para o gordinho e manda ele jogar as luvas fora. Então ele joga elas fora. Cena corta e o prota chega na Zoukier com a flecha embalada e pede pra ela dar uma olhada se tem veneno. Ela, pegando a flecha, fala se eles vieram aqui para entregar cartas, eles não deviam vir dessa forma. Então chega o tio falando que no campo de batalha qualquer comportamento descuidado levará à morte. Zoukier colocar as luvas e começa a examinar a flecha. Ela fala que ela realmente está envenenada. O prota fala que não deve haver negligência no trato com o inimigo, pois eles estão pensando em mim, mata toda hora. E o gordinho gelado kkk. Zoukier abrindo esse negocio aí que ela colocou. Ela pede pra ele dar uma olhada. O prota pergunta o que é isso. Vemos que é a carta que estava na flecha. Então a Shinshin vai ver e fala que deve ser o endereço da base Yanshen. E se ela estiver certa, ele poderá entrar em contato com essa base. O prota pergunta se é seguro. Ela, olhando pra ele, pergunta se existe algum perigo com ela ali. O prota fala que realmente ela é a melhor. A Lian fala que agora é certo que a base Yanshen levaram meus alunos. Como sempre, a Lian falando desses alunos. Lian continua e pede pra ele entre em contato com eles logo, para saber o que eles estão fazendo. O prota, pensando, diz que o propósito deste grupo de pessoas nada mais é do que negociações e testes. O prota, gritando, fala que vai falar com eles. Ele fala pra Lian que tem uma coisa que ele precisa falar com antecedência. Você está ansioso para salvar pessoas, eu entendo, mas comunicar-se com eles não é fácil. É uma coisa muito perigosa. E se revelarmos quaisquer falhas, eles atacaram sem hesitação. Você deve observar do lado de fora, mas sem demonstrar preocupação com os alunos. Eu me importo demais. Você entende? Ela fala que promete a ele que vai fazer assim. Cena corta, estão todos na sala. Shinshin coloca o notebook na mesa. O prota, olhando para o notebook, fala que quem tá falando é ele, Zan Yi. Alguém no PC pergunta se ele é mesmo Zan Yi da cidade de Shujia e o líder da organização vizinha. O prota pergunta que é que está falando. Vemos que a Xiao, ela diz seu nome e fala que é a líder da base Yanshen. Ela pergunta se foi ele que matou o capitão que ela enviou para busca materiais. O prota responde, pergunta se foi eles que sequestrou os alunos da cidade de Shujia. Ela pergunta se então ele simplesmente admite isso. Aqui ninguém responde, ninguém, ficam só perguntando se louco. O prota pergunta se realmente foi eles que fizeram isso. Xiao fica com uma cara toda sei lá e fala que ninguém se atreve a matar ela. Vocês são tão corajosos. Ninguém na cidade de Tianhai se atreve a fazer nada comigo. A base de Yanshen entra em ação. O prota, escutando, fica sorrindo. Ela fala que ele tem um jeito de morre. O prota fala que essa frase parece familiar. O último que diz isso está debaixo do chão. O prota, com a mão no notebook, fala que o nome dele pode ser que ela já tenha ouvido fala. O nome dele era Shen Xinyan. Ela pergunta se ele está achando que ela é uma criança de 3 anos. Ela continua falando e diz que a base de Xishan foi destruída por causa do míssil e você assume todas as conquistas para si. Isso é muito arrogante. Mal sabe ela o que aconteceu realmente. O prota pergunta por que ela não pensa sobre isso. Um míssil atacando a base Xishan. Meu Deus, ela está parecendo cara de pedra kkk. Ela, rindo, pergunta que ele, um simples supervisor de armazém, chamando um míssil? O prota fala pra chega de teste problemáticos. Você acha que eu te contaria? Cara, não queria falar nada não, mas esse cap tá mal desenhado. Olha isso. Continuando, o prota fala que espera que ela descubra isso no futuro e pede pra ela ser obediente e fica longe de dele, já que ele pode matar ele e os homens dela. E aqueles alunos que você capturou, quero que entregue eles de volta honestamente, caso contrário o prota não vai poupar ela. Xiao fica putaça e pergunta se ele tem esse poder todo, chama ele de arrogante. Ela, gritando, fala que vai corta todos os alunos e entrega só os corpos deles. O prota pede para que ela não faça essa coisa estúpida. Esses alunos não significam nada para nós. Mesmo se você mata-los, isso não afetará nada. Ela diz que não é isso que parece. Ela acha que tem alguma tensão sobre a vida desses alunos. O prota dá um suspiro e pergunta o que ela quer para soltar os alunos. Ela, com uma cara sinistra, fala que ainda não pensou nisso e pede para ele espera ela pensar. Próximo cap começa com ela falando que ele matou o primo dela e os soldados. Agora os povo dele está com ela. Se você quiser, traga os materiais. Ela, com a mão no queixo, fala que sabe que ele pegou os materiais no armazém do sul da China. Ela fala que não quer muito. Quero só metade. E esse assunto está morto. O prota dá aquele sorrisinho de lado e responde falando que não vai querer para ela, nem pensa nesse assunto. Então ela fala que só resta guerra. Você matou, mas ainda existe
existem pessoas na base Xiaoyu. Será que você aquenta duas grandes bases ao mesmo tempo? O prota responde e fala que não sabe nada sobre a força deles. Se você planeja vir e morrer, então vem aqui. Se você tiver coragem, tente o seu melhor, eu vou massacrar todos vocês. O prota fala para ela não usar esses alunos com alvos, pois eles não têm muita utilidade. Espero que você devolva-os para mim. Xiao responde dizendo que se ele não seguir os termos dela não tem por que ele discutir sobre isso. O prota, fingindo que esta puto, fala para ela não ir muito longe com eles. Esses alunos são de uma mulher que ele tem afeição, então se ela fazer qualquer merda com esses alunos ele vai fazer, ela paga o preço. O prota fica feliz com a Xiao respondendo que quanto mais ele fala isso menos ela sente vontade de fazer isso. Ela diz que vai torturar ele severamente. O prota, pensando, fala para ela mata logo esses alunos, eles são muito problemáticos para ele. Ela então desligar a ligação. O prota dá um tapa na mesa e diz que para eles realmente vir. O prota levanta, não sei se ele está fingindo ou está com raiva mesmo. Ele fala para não ser mais passivos, vamos agora partir e resgata esses alunos. Ele fala que esse ataque não é da igual da última vez. Cara, não sei quem tá falando, mas falou isso, então não vá lá. Este assunto em primeiro lugar não tem nada a ver com você. Eu não quero que você se envolva. Zoukeira, agarrada no braço dele, fala para ele não ser impulsivo. Cara, eu esqueci de novo qual é o nome dessa mulher de vermelho. Ela diz que a base Xixa não é fraca e que se ele for sozinho só vai morrer. O gordinho fala baixinho para o prota falando que está quase pronto, basta, joga novamente. O prota solta seus braços das duais e fala que eles pegaram os alunos debaixo de nossos narizes. Ele pede para que eles levem isso a sério. O prota dá um muro no negocio e fala que ele prometeu para Lian que ele ia proteger os alunos dela. Lian chega pegando no ombro do prota e fala para ele não ser impulsivo e os problemas não são culpa dele. Ela só pode se culpar. Você tentou seu melhor, obrigada por minha ajuda, mas esse assunto não tem nada a ver com você. Eu não quero que isso arraste todo mundo para baixo. O prota fica com dúvida. Ela sai andando e o prota pergunta o que ela está pensando em fazer. Ela, com um sorriso na cara, responde dizendo que está encontrando um lar para sua própria alma. Zoukeir pergunta se ela está pensando em ir sozinha resgatar os alunos. Próximo cap começa com o prota perguntando se não impressionou ela. O gordinho pega no ombro do prota e fala que as habilidades de atuação dele são muito boas. Parece tão falsa. E o prota fica dessa maneira. O gordinho, ainda falando, diz que a questão é que sair essas palavras da boca do prota é muito estranho, quem acreditaria nisso? O prota fica mais para baixo. O gordinho não tem dó, kkkk. O prota, abrindo os braços, fala que pelo menos agora ele pode se expressar. Chiuyu, balançando a cabeça, fala que não pode culpar eles por isso. Ninguém exceto a Lian tem alguma coisa a ver com esses alunos. E esses alunos não sabem como ganhar a vida sozinhos. Um bando de preguiçosos. Mantê-los aqui não seria pena inútil, mas também causaria problemas. O prota, andando em direção a Xinshin e a Karen, fala que é bem provável que enfrentaremos uma guerra a seguir. Karen olha em direção que a Lian foi e pergunta o que a Lian tem que fazer então. O prota senta no sofá e pede para Karen e a Xinshin ir lá e persuadir a Lian para ela não fazer coisas estúpidas. Cena corta e vemos a Lian limpando a katana. Karen e Xinshin chegam entrando, Karen bate na porta. Xinshin pergunta por que ela pode morrer por eles e não pode fazer isso por ela. Xinshin puxa o braço dela e fala que precisa dela. Karen fala que não pode viver sem ela. Lian responde falando que ela não pode só assistir os outros morrendo e simplesmente manda eles ir para Win. Xinshin conta que a razão pela qual ela pode viver é porque o Zan Yi está disposto a ajudar ela. Xinshin, com lágrimas nos olhos, pede para ela não ser impulsiva, porque ainda há espaço para discutir sobre a base Yanseng. Espera um momento. A Lian responde falando que tá bom, ela vai fazer isso. Cara, a Xinshin é coisa louca, viu? Cena corta e Karen pergunta para Xinshin se o prota gosta muito da Lian. Ela, sorrindo, responde que é falso e ela acabou de mentir para Lian. Lian é muito sentimental. Se você se importa com alguma coisa, você estará em caos. Se não for assim, como nós iria convencer ela fica? Karen fala que muito bom. Você está aqui com a professor Lian fazendo truques. Xinshin conta que faz tudo para o bem da professora, mas se ela puder ficar no abrigo, seria muito bom para nós. O irmão Zan Yi não apoiar a pessoas ociosas. Karen fica com essa cara e diz que a Xinshin está certa e que ela vai deixar isso passa. Próximo cap começa com ela junto com o prota. O prota fala que entendeu e pede obrigado a elas. O prota conta que já tá quase na hora do remédio fazer efeito. Cara, eu já tinha esquecido desse remédio que ele botou pros alunos. Cena corta pra base da Xiao, vou pular a conversa desses dois. Tô com preguiça e não é muito importante. Cortando pra o cara de óculos com um chicote falando que tá na hora de tratar os convidados. Olha a cara desse meliante com celular, kkk. Os alunos ficam apavorados de medo. O cara de óculos não tem dó e começa a chicotear eles. Um dos alunos vomita um líquido verde. O cara que tá gravando pergunta o que tá acontecendo. Os outros alunos começam a vomitar também. O cara de óculos fala que eles estão envenenados. Eu pensei que esse remédio era pra dar força, alguma coisa assim. Eu acredito que o prota está testando quanto
quanto o corpo aguenta dessa pílula. O cara de óculos fica perguntando como que eles poderiam estar envenenados. Ele pega o celular do bolso e do nada a Xiao grita perguntando que envenenados. Ela, mordendo a unha, pergunta se eles ainda podem ser salvos. Ele responde falando que o médico diagnosticou que eles estão intoxicados há muito tempo. Se fosse no passado dava pra salvar todos, mas agora, se as condições permitirem, no máximo uma vida pode ser salva. Do nada ele dá um gritão falando que caíram em uma armadilha. Essas pessoas morrendo após ser capturadas por nós é uma arma emprestada do Zhang Yi. Um plano assassino. O cara não usar óculos à toa. Xiao, sem entender nada, pergunta a ele qual é o significado disso. Ele responde dizendo que primeiro envenenaram eles e depois deixou eles na cidade de Shujia e usou o telefone via satélite para nos atrair. Isso tudo é um plano do Zhang Yi. Caralho, o cara é um gênio siloco. Ela pergunta qual seria o propósito de fazer isso. Usa um monte de lixos envenenados para conspirar contra nós? Ou o Zhang Yi e seu povo querem eliminar todos eles? Ela dá uma pancada na mesa e fala para eles gravar o vídeo com eles vivos para pode mostrar ao Zhang Yi. Cena corta para a base do Prota e alguém gritando para o Prota vir rápido. Vemos que é a Xinxin que chamou ele. Então o cara de óculos na ligação pergunta após esse dia que passou o que o Prota está pensando. Ele, com uma posse de Prota fodão, fala que ligou para dar um presente para o Prota. Ele queria fazer isso mais rápido. Ele mostra o vídeo espancando os alunos. O Prota pergunta se eles ainda estão vivos. Que isso assim o Prota não tá nem fingindo mais. O cara de óculos responde falando que eles ainda estão vivos, mas ele não sabe dizer por quanto tempo eles vão durar. Ele conta que a líder dele mudou de ideia. Mantê-los vivos, vamos só dispersar arroz com eles. Ainda está tudo bem. Queremos uma tonelada de comida por cada troca. O Prota fala que é impossível, pois ele precisa ver que eles estão vivos para ter certeza. Caso contrário, se eu enviar os suprimentos para vocês e ganha apenas uma pilha de cadáveres. O de óculos responde falando que o Prota acabou de ver eles vivos e bem. O Prota dá um gritão mandando ele mostrar pessoas ao vivo, não só um vídeo. O de óculos fala que a base dele não faz truques chatos. Queremos aqueles alunos vivos, não teria motivo para nós mata eles. O Prota fala que nesse caso deixa ele só dar uma olhada nos alunos. Por que não? Ele chama o Prota e vai fala que sente muito e o Prota vai lá e desligar. Prota tá poucas ideias kkk. O Prota olhando para Xinxin afirma que os alunos estão mortos. Xinxin pergunta como que ele fez isso. Ele responde dizendo que colocou um pouco de tecnologia e trabalho duro na comida deles. Xinxin diz que isso é ótimo. Eles não serão mais um problema. O Prota, com a mão na cabeça da Xinxin, pede por favor que ela faça um trabalho mental na Lian nesses 2 dias, não deixe que ela fique confusa. Ela diz que o Prota seria melhor do que ela fazendo isso. O Prota pergunta se ela quer dizer deixe-me dar para ela fique esclarecida. Lá ele, eu não entendi foi nada dessa tradução. Ela responde que definitivamente isso iria funcionar muito bem, mate com uma faca emocional. O Prota fala que esse atributo não pode ser bem feito, pode ser contagioso. E lembre-se de manter esta ligação provada, ninguém tem permissão de contar. Cena corta para o de óculos falando com Xiao que agora que todos morreram ou perderam a moeda de chantagear Zhang Yi. Xiao diz que então só resta a guerra agora. Cena corta para 2 dias depois, o Prota vendo um vídeo com a cabeça de um dos alunos. No vídeo aparece a Xiao com as cabeças dos alunos empedradas e falando pro Zhang Yi que é sangue por sangue e dente por dente. Isso é só o começo. O Prota tá tão preocupado que tá tomando um café enquanto assiste. Ela diz que logo vai ser a cabeça deles ali. O Prota fala para Xinxin que finalmente a bagunça foi limpa. Xinxin fala que esse é o final. O Prota pergunta se ela odiava essas pessoas porque ela parece que está infeliz. Ela diz que não tá nem triste nem feliz. Ela diz que odiava tanto eles que ela queria que eles desaparecessem desse mundo. Mas é que ela vendo eles mortos fica com um pouco de tristeza no coração. Ela diz que está preocupada de algum dia no futuro sua própria cabeça ficará assim pendurada. O Prota olha e pensando fala que não importa quão maduro você seja, ver uma cena dessa é normal, fica assim. Ele abraça ela e fala para ela não se preocupar porque ele está aqui, ele não vai deixar ela morrer. Xinxin fica toda corada, eu acho ela muito linda ó. Ela fica ainda mais corada e o Prota fala que ele não vai morrer, então ela toma e não porque com ele vivo ela será capaz de viver bem. Xinxin quase chorando fala que é muito bom ter o irmão com ela. Cena corta para o Prota falando para ela colocar para todos ver esse vídeo. Xinxin diz que isso vai deixar a professora em colapso. O Prota responde falando para ela não se preocupar pois ele está preparado mentalmente e pede para ela se prepara para a ocasião. Ele entrega a ela um remédio e pede para ela coloca no café da Lian. Xinxin pergunta o que é isso? Ela pega e fica olhando, o Prota responde dizendo que é um medicamentos para acalmar a mente. Cena corta para o Prota falando para as mulheres dele que o vídeo que vai ser transmitido é um pouco cruel. Ele pede para que elas em vez de estar animadas estejam preparadas mentalmente. O Prota olha para Lian. Lian fica toda preparada e pensando diz que da base Yanshen então é sobre os alunos dela. Cara, eu tô até com pena dela agora, vem, não vou mentir. O Prota então liga a televisão.
não. Liam vê que são os alunos dela, mas só com uma parte do corpo. Ela fica em choque e se pergunta se eles estão todos mortos. Liam fica ainda mais apavorada. Zoukier e Egmi ficam preocupadas. Zoukier pergunta o que há de errado nela. E a Egmi pergunta se ela está bem. Liam então desmaia e a Karen pergunta se ela está bem. Eu olhando penso que ela não está nada bem, kkk. O prota fala que está tudo bem, ela bebeu um remédio para se acalmar mentalmente. Ela tá apenas descansando um pouco. Tio Will fala que a Liam é uma boa professora que cumpre seu dever. Este incidente foi muito pesado para ela. Ele espera que ela possa ter mais a mente aberta e não se meter em problemas. O prota pegando a Liam fala que o tempo curará a dor e o amor também. Cena corta pro quarto onde o prota já colocou a Liam deitada. Ele pede para Karen e Shinshin cuidar bem dela nestes 2 dias. Ajude ela a lidar com suas emoções. Ele pede para Zoukier dar injeções nela quando o humor dela estabilizar. Ela tem que passar mais tempo na cama. Deixe ela deitada por alguns dias e não a deixe mexer. Zoukier fala claro. O prota fala para ela que a batalha com a base Yanshen é inevitável. Talvez a base Xiaoyu também se junte a eles. Enfrentar 2 bases grandes, a pressão não será pequena. Ele pede para todos seguir o plano original e conta com a primeira linha de defesa. Venha e lute. Espere até que a primeira linha de defesa seja violada e então recue para o abrigo. Cena corta para alguns dias depois onde vemos uma pessoa daquela base dos crentes andando na neve. Ela para e começa a olhar para alguma coisa. Vemos que é a base do prota. Carai, veio o prota, criou um muro desse tamanho, se loco. A velha então usa uma habilidade em direção à base do prota. Fica com uma visão daquele efeito de celulares antigos. A velha fica assustada e se pergunta o que é aquilo. Ela diz que esse estranho é muito poderoso. Pode-se dizer que é um deus? Canhoto ou destro? Não sei o motivo dessa última pergunta, mas e isso? O nome dela é Zhao Zhenhua e o poder dela se chama Esperança. Ela pensando conta que o pode dela dar a ela uma ideia precisa da vitalidade de todas as coisas e o potencial delas, sendo capaz de ver as diferenças entre pessoas talentosas e pessoas que não desperta. E é também por isso que aceita a adoração da neve pode atrair muitos seguidores. Entre eles, a aura dos alienígenas é ainda mais profunda. Ela começa a sair e pensando diz que Zhan Yi realmente tem uma habilidade muito poderosa. Ela diz que tem que reporta para o sumo sacerdote. Então que dizer que ela não sabe qual habilidade o prota tem, não é isso. Ela só sabe que é forte, entendi. Próximo cap começa no escritório da Xiao. Tem um cara se apresentando falando que seu nome é Al Wiren, gerente de empresa de segurança. Ele diz que estava envolvido no projeto da mansão Yung desde o início. Para quem não sabe, a mansão Yung e a base do prota. Ele fala que Tommen esteve na construção da casa segura do prota. Carai, o maluco estava em todas as construções, se loco. Xiao pergunta se ele está familiarizado com o Zhan Yi. Al responde dizendo que não. A única relações dele são de empregador e relacionamentos da empresa. No entanto, ele está familiarizado com o lugar que o prota está morando atualmente. Xiao pergunta o que há de errado? Um lugar? Cena corta e a Xiao fala que não admira que eles possam bloquear a base Xishan, o ataque que durou mais de um mês. Ela olhando pro Al diz que esse abrigo foi construído por ele, então faz sentido. Al fala que não há nada que eles possam fazer em relação ao abrigo na base Xishan, mas nossa base Yanshin pode atacá-la. Ele pede para ela deixa este assunto com ele. Al começa a conta que como uma das principais empresas de segurança na China, a Zaman Security Company, é impossível que uma marca seja feita nas mãos e pés do cliente. Ele com uma cara de doente fala que contando com que os grandes veículos de trabalho possam chegar nas paredes eles conseguem corta elas. Xiao diz que ele acompanhará ela nesta operação. Ela diz que vai promover ele para liderar uma equipe. Ele dá o grito de animo e pede obrigado a ela. Xiao fala que no entanto ela ainda tem uma pergunta. Ela pergunta neste caso, por que a base Xishan não usou isso na base do prota? Será que o Zhan Yi e seus parceiros são tão poderosos a ponto da base Xishan não ter conseguido nem chega tão perto? Ela pegando o telefone fala que se o risco for tão alto, não poderão deixar que a base dela assumir a responsabilidade. Seria melhor se colocamos a força dele. Então ela liga para o Wei Jinggai e fala que o Zhan Yi era simples no começo. Ser capaz de competir com a base Xishan por tanto tempo. No final a base Xishan foi destruída. Nenhuma de nossas duais famílias ousa agir sozinha para lidar com eles. Seria melhor cooperar, não acha? Wei Jinggai pergunta que não seria suficiente só nós dois, certo? Se quiser lutar arraste todo mundo para entrar na água. Esse cara é cheio de poemas e ditados se loco. Xiao fala que enquanto as nossas duas famílias unirem forças será fácil fazer isso juntos. Lá na base Qingei ela ira e dirá que vai deixar a seita Baishui para ele. Ela pergunta se ele tem algum problema com isso. Ele responde que não tem problema nenhum. Cena corta para a siderúrgica Qingei. Lá dentro tem um cara de verde arrancando um pedaço de pão. Tem 2 caras que eles são os cachorros dele, tem até coleira e o calvo tá até imitando um. O cara joga o pedaço de pão no meio dos dois. E eles começam a briga pelo pedaço de pão. Chega um soldado e fala que as meninas estão procurando por ele. Cena corta para uma menina desenhando no chão perto de um lobão.
Lobão. Os dois caras chegam e o Lobão começa a ruiva e a menina corre em direção a eles. O cara pega ela nos braços e fala que ele tinha dito que era pra ela ficar dentro de casa se não tivesse nada pra fazer. Ela fala que lá dentro está muito quente e aqui fora não está muito frio. Ele diz que ela vai pegar um resfriado. Então ele coloca ela no chão e pede pra ela ficar brincando com o Lelé enquanto ele termina uma tarefa. Ela começa a desenhar e fala pro Lelé que este é 1 e esse é 2. Lelé late pra ela. No escritório da base King, um cara grita, chama o nome Toei e diz que ele já faz muito tempo que ele está esperando. Toei senta e pergunta o que ela quer dele. Vemos que ele tá falando com a Xiao. Ela diz que a base Xishan foi destruída, e pergunta o que você acha da base King, e diz que a parte nordeste do distrito de Xishan faz fronteira com nossa base. Acho que não deveria haver nada pra você lá. Ele diz que o território da base Xishan é muito grande e que vai demorar eles pega tudo então eles podem dividir. Ela fala que é fácil dizer. Uma questão está por vir. No local original da base Xishan, havia outra força muito poderosa estarão entrincheiradas. Uma vez esclarecido, qualquer um de nós no passado estará em risco. Ela diz que o povo dela e o pessoal de Weijingai foram todos mortos por ele. Ele pergunta se ela vai atacar juntando duas bases principais ao mesmo tempo. Xiao diz não. Será que esse cara vai se junta pra atacar o proto-negocio? Tá ficando bom. Vou ficando por aqui pois senão não vai dar tempo para eu postar essa semana. Valeu, tenta posta mais. E isso falou, fui.